muito boa noite. Está começando mais um painel regional. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, aqui no nosso estúdio, está o prefeito de Campinas, Dário Saad. Ele que, além de prefeito, é médico, urologista, formado pela PUC Campinas. Nasceu em Pedregulho, São Paulo, mudou-se para Campinas em 82 para cursar medicina. Também foi secretário de Esportes e Lazer por 5 anos, período em que ampliou em 5 vezes o número de eventos aqui na cidade. Foi 5 vezes vereador aqui em Campinas e presidente da Câmara Municipal em 2005 e 2006. Primeiro, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na Rede Família, poder falar um pouco de Campinas nos seus 248 anos. Pois é, Campinas completa 248 anos na próxima quinta-feira, dia 14. Geralmente, quando a gente está perto do aniversário, a gente faz aquele balanço, Será que o que eu fiz foi bom? O que eu poderia melhorar? O que eu tenho que comemorar pelos feitos? E para a gente começar o nosso painel, eu queria que o senhor fizesse esse balanço para aniversariante aí da semana. Olha, eu acredito que o balanço é positivo, porque no primeiro ano, no ano passado, nós enfrentamos a pior fase da pandemia e a cidade soube reagir, a cidade soube atender a sua população e também uma parcela considerável das cidades da região metropolitana. Então, o balanço no que diz respeito ao atendimento da pandemia e à vacinação, a vacinação em Campinas foi considerada a mais organizada do país, a mais organizada. Então, em relação ao enfrentamento à pandemia, tivemos muitos problemas. Muitos mesmos, a gente não nega, mas esse é um balanço positivo. A partir daí, nós fizemos um plano de ativação econômico-social, que é o PAES, que já está dando resultados na retomada da economia da cidade de Campinas. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, Nós vamos falar aí da saúde, transporte público, educação, de todo esse efeito consequência da pandemia, desses desafios, que todas essas áreas tiveram que enfrentar. Afinal de contas, foi difícil para todo mundo. A saúde, claro, foi ali a linha de frente, a ponta da corda que segurou toda essa onda. Mas antes da gente começar a falar desses assuntos, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente a respeito, aí de um consórcio do Estado para recapeamento de algumas vias aqui, de alguns bairros. Quantos bairros e quais serão contemplados? Isso, nós temos 2 programas nessa área da pavimentação e do recapeamento. Um é um financiamento que a Prefeitura Municipal fez junto à Caixa Econômica Federal para pavimentação de 13 bairros, alguns deles na região do aeroporto de Viracopos, Campo Belo 1, 2 e 3, Vila Palmeiras, estão há décadas aguardando o asfalto. Então é um programa que já está em andamento, as licitações já foram feitas, estamos na 3ª ou 4ª licitação desse pacote de obras e são obras esperadas há décadas por esses bairros. E um outro pacote é o empréstimo que nós fizemos junto ao Banco Desenvolve São Paulo do Governo do Estado, num valor de 80 milhões, sendo que desse valor de 80 milhões, nós teremos 30 milhões para algumas obras importantes em alguns bairros e teremos 50 milhões em recapeamento. Campinas, até por coincidência estamos falando do aniversário, é uma cidade antiga, então tem asfalto muito antigo. Muitas vezes o tapa-buraco, ele dá aquela melhorada, mas torna o piso irregular, o pavimento asfáltico irregular, e esse programa é de recapeamento total, não é de tapa-buraco. Então é um programa muito ousado que nós vamos começar nos próximos meses. Deixa o asfalto ali mais uniforme. Sem dúvida, porque o serviço de tapa-buraco ele é necessário. Porque todo mundo odeia passar com o carro num buraco. Agora, muitas vezes ele não deixa o pavimento liso como a gente gostaria. Fica cheio de remendo. Fica cheio de remendo e me incomoda muito isso. Mas eu tenho certeza que com o recapeamento nós vamos conseguir melhorar muito as ruas de Campinas. Agora, prefeito, vamos falar um pouquinho a respeito de uma situação, que acaba sendo uma consequência da pandemia. A gente viu que, infelizmente, o número de pessoas em situação de rua acabou aumentando não só em Campinas, isso no Brasil todo, E se a gente for levantar os números, até no mundo inteiro, Porque a realidade financeira de muita gente acabou mudando, não teve como. Isso acabou afetando a renda das famílias e, infelizmente, a gente teve aí esse aumento de pessoas
que estão nessa situação. A gente fez algumas entrevistas aqui para a gente trazer hoje para o senhor e nós ouvimos alguns moradores. Vamos ouvir a primeira pergunta aí do Mário Jardim. Ele pontua realmente essa questão dos moradores de rua, principalmente no centro de Campinas, que é algo que precisa ter todo um cuidado para ser tratado, né, prefeito? Vamos ouvir, aí depois o senhor faz as considerações. Aqui no centro, por exemplo, né, eu vejo que está desorganizado. Acho que a prefeitura é igual São Paulo, né? Precisa investir um pouco na questão dos moradores de rua. Eu acho que tem muita sujeira, entendeu? Muita desorganização. A gente fica constrangido, às vezes, de passar em alguns determinados lugares. E outra coisa também que a gente percebe, a gente fica com medo também. A gente não sabe quem é a pessoa, o que ela fez, se ela usou droga, se ela consumiu álcool, entendeu? Então, acho que nesse sentido precisa melhorar muito aqui no centro. Esse é um problema grave, né? Não só de Campinas, e algo que precisa ser tratado muito mais a fundo, né? Tem todo um trabalho a ser feito com essas pessoas. Qual que é o maior problema, Juliana? Simplesmente as pessoas não querem sair da rua. A prefeitura tem convênios com entidades, com comunidades terapêuticas, tem vaga para programas de dependente químico, mas as pessoas se negam a sair da rua. Aí tem alguns que falam de soluções de força, outros defendem a internação compulsória à força, mas isso não está previsto na nossa legislação. Nós temos oferecido constantemente programas de recuperação para essas pessoas. Então, são dois fatores que levam a pessoa para a rua. Um é o que você disse, que é a crise econômica, a perda da renda, a miséria. Mas, infelizmente, Juliana, você se esqueceu de falar, o que leva mais a pessoa para a rua é a dependência química, principalmente do crack. E, muitas vezes, o que essas pessoas que moram na rua falam para os nossos agentes sociais, eu não quero sair daqui. Eu não vou sair daqui, é um direito meu. Como é o direito do nosso morador questionar, os moradores de rua também alegam esse direito. É uma situação muito complexa. Então, nós temos programas sociais, nós ampliamos nas últimas 2 semanas a presença da a Secretaria de Assistência Social com os serviços que nós temos, oferecendo para todos os moradores de rua. Por conta da preocupação com segurança, nós ampliamos a presença da Guarda Municipal também, principalmente na região do viaduto Cury ali. Então, tudo isso é um problema complexo demais. Agora, se nós não olharmos num total, olhando pela questão da dependência química, pela questão da miséria, a gente nunca vai resolver esse problema. Muita gente às vezes pensa que é muito fácil fazer uma política higienista, limpar e tirar, mas são seres humanos como nós que, infelizmente, em sua maioria, vou repetir, a maioria das pessoas que estão ali, tem muita gente que está com miséria, muita gente que foi afetada pela crise econômica, mas a grande maioria está ali porque, infelizmente, é viciada em crack. E aí fica difícil, né, prefeito? Porque se a pessoa não quiser sair desse mundo do vício, eles não aceitam ajuda, né? Todo mundo, eu estudei muito a questão da dependência química. O primeiro passo que você tem que despertar na pessoa é a vontade dela deixar aquela situação. É a vontade da pessoa querer deixar aquela condição que ela vive. Se ela não quiser deixar, eu digo, não é difícil falar a palavra impossível, mas eu digo que é muito difícil a pessoa sair. Então, nós muitas vezes não temos a adesão das pessoas aos nossos programas sociais. Nós temos um programa Mão Amiga, que dá uma bolsa para a pessoa iniciar atividade numa profissão básica, como jardineiro e outras funções. Muita gente não quer participar. A gente ouve de muita gente, das pesquisas, que a pessoa quer ficar, eu quero ficar aqui, ninguém me tira, eu tenho o direito de ficar na rua, a rua é pública e a gente não pode jamais tratar essa questão como questão só de força policial. Eu vejo que dos nossos programas tem aumentado muito. A gente oferece, inclusive, chama até recâmbio, que é a possibilidade da prefeitura custear a volta da pessoa para próximo à sua família. Não é que a gente quer devolver para a cidade, mas muitas vezes a gente acredita que próximo da família aquela pessoa possa ter mais chance de sair de uma condição degradante. Nós fizemos, no começo desse ano, um programa de
centralizar a distribuição de alimentos, para evitar que aquelas ONGs entreguem alimento no meio da rua, a pessoa coma na sarjeta. Fomos até questionados pelo Ministério Público, tivemos que fazer um acordo para tentar um programa alternativo. Então, não é simples. Nós estamos fazendo tudo que é possível, mas tratar essa questão de uma maneira mais simplista e simplesmente limpar, infelizmente, não é assim. Precisa de paciência, cooperação e muita força de vontade de todo mundo, é verdade, né? É Cada verdade. um ali assumindo a sua parcelinha de responsabilidade para a gente poder fazer um trabalho Perfeito, é isso para mesmo. anos, né? Anos, Não é algo que a gente resolve em meses, Não, infelizmente. mas é tem que trabalhar continuadamente. uma cultura, né? Desde verdade. ali de criança trabalhando isso, porque infelizmente as drogas estão aí, estão destruindo famílias, destroem vidas todos os dias. E esse trabalho é trabalho de formiguinha, A né? droga, para mim, é um dos grandes problemas da sociedade moderna. Claro, temos outros, mas a droga é um problema sério de difícil resolução. E que envolve várias áreas, né? A Não, se questão fosse social, fácil, questão se de fosse segurança. fácil, os Estados Unidos, que investe bilhões e bilhões de dólares todos os anos na repressão ao uso de droga e combate ao tráfico, teria uma situação melhor e infelizmente não tem. Não estou comemorando esse fato, mas os bilhões de dólares que são investidos há décadas no enfrentamento, no combate, na repressão nos Estados Unidos não resultaram na queda do consumo. Ainda não existe nenhuma mágica para a gente Nesse sumir com caso, as drogas, não, né? nesse caso, Seria não. tão bom, mas não Seria. tem. É trabalho duro e diário, né? Sem desistir jamais, porque como o verdade. senhor falou, são vidas. Enfrentar o maior desafio aí que qualquer um poderia enfrentar, ou melhor, que a gente jamais poderia imaginar que passaríamos por uma pandemia. Não foi fácil. Tivemos aí a falta de profissionais porque também adoeceram, né? Tivemos que ampliar leitos quase que diariamente. Campinas, principalmente por conta de ser metrópole e de receber muitos pacientes, né, de várias outras cidades menores que não tinham como cuidar dos seus próprios doentes. Foi um desafio e tanto, né? Olha, eu acredito que tenha sido o maior desafio da minha vida. Quando eu assumi a prefeitura no início do ano passado, em janeiro, falaram assim, não, Dário, está tranquilo, a pandemia está terminando, mais uns 2, 3 meses, a gente vai viver uma normalidade. Chegou 2, 3 meses depois que eu assumi, veio a segunda onda. A segunda onda, ela foi cruel. Para você ter uma ideia, Campinas chegou na primeira onda a ter quase 150 leitos de UTI. Nós tivemos que chegar a 180. Batemos um recorde de leitos. Eu tive que fazer uma intervenção, decretei intervenção num hospital particular, que é o Hospital Metropolitano, que fica ao lado do Mário Gatti. Chegamos com o guarda municipal e assumimos o controle da estrutura do hospital através de um decreto. Uma medida duríssima, mas dentro de todas as dificuldades, a cidade atendeu todos e atendemos muita gente da região, muita gente. Eu sempre falo, o SUS ele é universal, o Sistema Único de Saúde ele é universal. Então nós não perguntamos, na pandemia a pessoa chegava com falta de ar, você ia perguntar se ela era de Montemor, se ela era de Sumaré, não, tem que ser atendido, são irmãos nossos. Mas isso sobrecarregou o nosso sistema. Foi assim uma fase duríssima, nós decidimos abrir e deixar claro, transparente todos os números, inclusive os números de filas, de pessoas que estavam aguardando uma unidade específica de UTI e uma unidade específica de enfermaria. Chegamos a ter mais de 230. Passamos algumas semanas num sufoco que eu não dormia. Dormia assim, dormia 1 hora, acordava 4, 5 vezes por noite. E graças a Deus a cidade soube dar uma resposta, contamos com a iniciativa privada, compramos leitos de todos os lugares que poderiam ter possibilidades. Como eu disse, repetindo, fizemos intervenção com o guarda municipal em um prédio no hospital e graças a Deus a gente enfrentou e a cidade foi vitoriosa com todos os problemas que aconteceram. Agora, a saúde, né? Na pandemia a gente, claro, viu aí que realmente ser um profissional da saúde requer muito mais do que conhecimentos técnicos, né? Precisa amar mesmo a profissão. Né? Juliana, precisa amar, precisa ter coragem, porque nós falamos hoje, depois de 3, 4 doses de vacina, ainda tem casos de Covid, mas um Covid bem mais leve. Agora, na fase aguda da segunda onda, os profissionais de saúde
no fronte, eram os nossos guerreiros que ficavam lá na linha de frente, né? Na linha de frente. E isso vem tendo reflexo. Até 2 semanas atrás, nós estávamos com quase 27% dos profissionais de saúde afastados. Muitos deles por problemas até psicológicos, emocionais, porque na época da pandemia nós suspendemos férias, suspendemos licença-prêmio, uma série de ações para poder garantir o nosso efetivo, aí, usando uma palavra até militar, no fronte da guerra contra a pandemia. Eu conheço muitos desses profissionais da saúde que hoje enfrentam consequências drásticas, né, psicológicas mesmo, por conta da pandemia. Foi um trauma muito difícil para todos eles. E a gente observa, né, apesar de todo esse esforço que a gente vê e viu durante a pandemia, ainda assim a gente tem demandas na área da saúde, né? Porque nós temos ainda leitos por doenças respiratórias agora e tivemos uma demanda reprimida também, né? Esse é um dos fatores que eu sempre falo, a pandemia não acabou. Pode ser que os números estejam baixos, mas o reflexo da pandemia por 2, 3 anos na saúde vai ser notado com muita evidência. Por quê? Durante os 2 anos da pandemia, nós suspendemos cirurgias eletivas, nós suspendemos procedimentos, exames de maior complexidade, nós suspendemos consultas com especialistas. Então, tudo isso agora vem à tona. Então, um sistema de saúde que atendeu na pandemia extremamente sobrecarregado, agora lida com os procedimentos de cirurgias represadas. Então, a pandemia vem provocando consequências difíceis no nosso sistema de saúde. E às vezes a gente se esquece, né, que são os mesmos profissionais, né? Não, são os Eles mesmos não pararam, né? Não pararam. Eles não tiveram tempo para falar, opa, peraí, deixa eu descansar da pandemia, né? E mais do que isso, o SUS, o sistema de saúde de Campinas também, ele já era pressionado. Já tínhamos uma demanda, sempre foi, uma demanda maior do que a capacidade de resolução. Agora, coloca nesse contexto 2 anos sem fazer cirurgias eletivas, sem fazer exames de alta complexidade, sem consultas com especialistas. O Centro Cirúrgico do Mário Gatti, durante esses 2 anos, quase não funcionou porque tudo era destinado ao atendimento da pandemia. A gente conversou com alguns moradores também e o senhor José Antônio, ele fala justamente a respeito disso, né, que ainda eles estão enfrentando dificuldades, né, por falta de médicos, mas tudo isso é reflexo de tudo que nós estamos falando aqui, né? São os profissionais da saúde, gente, que enfrentaram aquela batalha danada contra o vírus desconhecido. Muitos ainda estão enfrentando essas batalhas, muitos perderam amigos, perderam familiares e agora, claro, a gente continua ainda passando por esse reflexo da pandemia. Vamos ouvir o que ele disse. Saúde também não está boa, não. Isso aí não sei se é geral, mas está difícil, né? Quem depende, principalmente do SUS, a situação está complicada. É geral, né? Não, mas ele falou a verdade. Nós estamos, nesse período, há 2 semanas, com quase 30%, falei 27%, quase 30%, 1/3 dos servidores da saúde de licença. Porque nós saímos, os casos de Covid reduziram, mas tivemos uma epidemia de gripe, fortíssima, inclusive com um período de gripe mais prolongado. Então nós estamos fazendo uma série de ações, contratando médicos, contratando profissionais da saúde, mas há um rodízio muito grande. A característica do trabalho médico, ele é muito dinâmica. Muitas vezes o médico fica 1 mês, 2, 3, 4 num serviço, sai para outro. Então nós estamos contratando direto médicos e outros profissionais para suprir essa falta. Mas estamos sofrendo 2 consequências da pandemia. A demanda represada dos casos, como eu disse, e o excesso de atestados médicos, de licenças médicas que os servidores da saúde estão tendo, inclusive nesse mês de julho. Bom, além da saúde, vamos falar também, claro, da educação. Também foi um período de desafio enorme, né? A gente teve professores aí que tiveram que se adaptar a uma nova maneira de dar aula para os alunos, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, mas antes a gente também tem uma entrevista da visão da população, de como é que está a educação nesse momento. Vamos ouvir o que a moradora disse e aí a gente repercute aqui. Assim, tem escola que precisa de mais um pouco de atenção, né? Os alunos.
Aí a gente entra em dois assuntos, né, prefeito? A gente, claro, tem essa reestrutura que foi feita, né, na educação por conta da pandemia, desse distanciamento dos professores, mas também a gente tem aí a galera, principalmente os adolescentes, né, que passaram um tempo fora da escola, parece que meio que perderam essa capacidade de convívio, né? Na verdade, nós tivemos 2 anos muito difíceis e nós observamos uma queda no aprendizado dos alunos da rede municipal, porque a rede municipal vai até o ensino fundamental. O ensino de segundo grau, antigamente dito, já é de competência do Estado. E nós, observando isso, fizemos pesquisas na rede municipal de educação e lançamos um programa que chama Superação. Nesse programa, Juliana, nós investimos mais de 150 milhões de reais na compra de equipamentos, Chromebooks, tablets, leitor digital, lousas eletrônicas, mas também investimos em recursos humanos. Porque não adianta só, vamos usar um termo antigo, os equipamentos, a gente usava um termo parafernália, né? Mas os equipamentos eletrônicos, se você não tiver o professor, que é o que vai fazer a diferença. Então, nós já estamos muito atentos a isso, e nós já fizemos esse investimento, isso não é promessa não, já foram comprados, já foram distribuídos esses tablets, Chromebooks e demais equipamentos, e nós estamos numa luta muito grande. Demos até nome desse programa, chama Superação, que é para superar o déficit, o mau aprendizado que nós infelizmente tivemos na pandemia. E pelo menos na minha época, né, esse contato com os professores era tão bom, né? Não, a gente tinha até aquele professor, querido? Eu não consigo entender, assim, eu tenho um filho que está em idade escolar de 14 anos, tem um de 5, mas o de 14 anos ficou praticamente 2 anos tendo aula online. Isso prejudicou muito. É difícil, a gente que é da época mais analógica, né? A gente vê, porque deve ser difícil você aprender, porque muitas vezes no contato pessoal você tira dúvida, no vídeo não é fácil, mas nós enfrentamos esse período, saímos com dificuldades, com queda na qualidade e na queda no aprendizado mesmo dos alunos, e agora estamos com um programa ousado, mas ousado mesmo, para tentar recuperar o tempo perdido no aprendizado dos alunos. Agora, a gente teve uma questão também com as merendeiras, né, que rapidamente a prefeitura também interferiu ali e resolveu. Né? Na verdade, infelizmente, a empresa que ganhou a licitação não teve condições de pagar salários por um período. A gente acredita que tenha tido bloqueios online de demandas trabalhistas, porque a empresa alegava que tinha o dinheiro bloqueado judicialmente. Desculpa. E a gente, depois do primeiro alerta, nós entramos com notificação para a empresa, dentro da lei. Infelizmente, tivemos que romper o contrato e chamar a segunda colocada. Bom, agora, um dos principais programas criados aí, né, no seu governo foi o PAS. Isso. Que é aí o Programa de Empresas e Geração de Empregos e Renda. Vocês vão investindo bastante nesse programa, Esse programa, Juliana, ele é um conjunto de 20 ações, que vai desde uma ação principal, que eu acho que é a lei de incentivo. Campinas tinha uma lei de incentivo muito boa, só que ela exigia investimento de mais de 113, 115 milhões das empresas para começar a ter algum benefício. Se a empresa chegasse com 100 milhões de investimento, que é muito, não tinha mais condição, não poderia dar. Nós abaixamos essa quantidade mínima de investimento, criamos critérios transparentes, de que a empresa possa ter benefícios fiscais para vir para Campinas, e tem dado resultado. Fizemos uma série reduzimos o IPTU de galpão, principalmente para galpões logísticos. Nós criamos um sistema de inspeção municipal. Parece uma expressão difícil, mas até a semana retrasada, o produtor de queijo de um sítio de Campinas não tinha como certificar aquele queijo e vender no supermercado. O açougue que fazia lá um hambúrguer não poderia vender. Aí nós criamos esse serviço para ativar a economia. Fizemos cursos de qualificação profissional que já passam de 10 mil vagas, mais 10 mil cursos. Então foi um programa ousado, tem vários. Fizemos até um programa de empréstimo para empresas e aí vai por aí. Mandamos vários projetos de agilização da liberação de empreendimentos em Campinas. Então a cidade está mais amigável ao empreendimento. E é o que vem crescendo, né? Empreendedorismo hoje, principalmente entre as mulheres, sem dúvida. Olha, tivemos muito, a semana passada, esse domingo agora, foi sábado, desculpa. No sábado, antes de ontem, nós tivemos
uma feira das mulheres empreendedoras, lá na Estação Cultura, com quase 300 mulheres expondo, e muitas delas vindas de programa de enfrentamento à violência contra a mulher. 35% das mulheres empreendedoras passaram por alguma violência, que é isso. uma luz no fim do túnel. Olha, né, nosso governo, eu ouvi de três mulheres nessa feira que eu visitei banca por banca. 3 me disseram o seguinte: esse governo é o que mais está dando respaldo para as mulheres. Não é só respaldo no discurso, é montar uma feira maravilhosa para a mulher que empreende poder ir lá mostrar o seu produto. Sabe, não é, porque muitas vezes o discurso tem muitos políticos, partidos que adoram falar da mulher, mas a mulher também precisa ter ações práticas que dê possibilidades dela ter um caminho próprio, dela melhorar a sua vida através, nesse caso, né, através do empreendedorismo. Exatamente. Bom, para a gente finalizar, bem rapidinho, um bate-bola aqui sobre 2 assuntos importantíssimos que não poderiam ficar de fora da nossa conversa. Em relação à habitação, tem algum projeto? Temos. Nós acabamos de implementar a nova lei de habitação popular, que facilitou o investimento em habitação popular, e isso vai gerar muitos produtos para baixa renda em Campinas. E aumenta também a questão da movimentação financeira, Sem né? dúvida, sem dúvida. Agora, por último, a negociação da área do pátio ferroviário. A União vai doar essa área? Está muito bem encaminhada. A gente pediu aquela parte, quem conhece, você conhece a Estação Cultura, é a parte depois da linha, que é a parte que está mais abandonada, vamos dizer assim. A União aceitou e nós estamos nos entendimentos finais para receber essa área, que deve girar em torno de 140 a 200 mil metros quadrados. E aí, claro, tem muitos projetos para lá. Tem muitos projetos já acontecendo, inclusive. Tá ótimo. Bom, nosso tempo está acabando, Obrigado. Passou rápido. Queria agradecer a presença do senhor aqui. Eu que Muito agradeço, Juliana, você e toda a direção da Rede Família, e parabéns aí pelo programa. As portas estão sempre abertas. Muito obrigado. Obrigada a todos vocês aí de casa que nos acompanharam. Muito obrigada pela companhia e pela audiência. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira, às 11 horas, aqui na Rede Família. Até lá.